Junte-se a nós para um vídeo rápido e emocionante de algumas das mais incríveis descobertas arqueológicas encontradas pelo mundo. Como muitos de vocês já sabem, adoramos mostrar descobertas no campo de arqueologia neste canal, então se você for um fã, certifique-se de clicar no botão de se inscrever. E agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Clique no play e embarque nessa viagem pela história. Neste vídeo iremos conhecer 8 descobertas do passado, incríveis e misteriosas. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Codex Atlânticos, Itália. Leonardo da Vinci teve uma das maiores mentes de qualquer ser humano que já viveu nesse planeta. Ele era um polímata, talvez o multidisciplinar mais talentoso em história, e surgiu com novos conceitos e novas ideias ao longo de sua vida. Algumas das mais marcantes dessas ideias podem ser encontradas no Codex Atlânticos. Essa coleção de documentos de Leonardo da Vinci, constituída por 12 volumes, está cheia de desenhos escritos que abrangem uma variedade de assuntos do mestre, e é a maior coleção individual do seu trabalho. Da Vinci considera todas as maneiras para as coisas nas páginas deste códice, de instrumentos musicais, voo, até armas de fogo. Há até mesmo um projeto viável para um paraquedas, contido no Codex. Acredita-se que Da Vinci trabalhou no primeiro dos desenhos do Codex em 1478 e o último em 1519. Também estão incluídos alguns esboços básicos de ideias que ele tinha para pinturas, matemática complexa, observações astronômicas, meditações sobre filosofia e um projeto para uma bomba hidráulica mecânica. Alguns dos desenhos são estranhos, como uma besta gigante, por exemplo, mas todos eram plausíveis, em muitos casos, centenas de anos à frente de seu tempo. Número 7. Hangsu Child, Coreia do Sul. Vamos começar com a história de um esqueleto. Acredita-se que data da Era Paleolítica. Ele foi descoberto em 1978, no complexo de cavernas Turubum, em Sendangu, Cheonju. Foi originalmente atribuído ao vestígio arqueológico pelo governo, o nome Hangsu, com a intenção de recompensar a pessoa que primeiro descobriu este esqueleto, chamado Kim Hangsu. Ele descobriu alguns ossos de hominídeos dentro da caverna que pareciam pertencer a 2 crianças, e agora é conhecido como Hangsu Child. O esqueleto foi encontrado em uma pose perfeitamente arranjada, em uma grande pedra plana calcária. O gênero da criança é indistinguível, mas provavelmente tinha entre 4 e 6 anos quando faleceu. É uma descoberta importante porque, embora os registros fósseis de hominídeos do final do Pleistoceno da China e do Japão sejam relativamente bem conhecidos, o registro da Península Coreana é pouco compreendido fora da Coreia. A Península Coreana é caracterizada por solo ácido, que pode facilmente dissolver restos mortais, então a descoberta de restos como esse é inesperada. No entanto, houve controvérsias em torno da idade do esqueleto. Um teste de radiocarbono rastreou o achado arqueológico de volta ao período de 1630 a 1893, tornando-o recente. Embora a equipe de pesquisa coreana que encontrou Hangsu Child tenha dispensado os dados mais recentes, argumentando que era provavelmente devido à contaminação da amostra, agora há um grande ponto de interrogação sobre o esqueleto. Número 6. Pá de Madeira, Inglaterra. A cidade de Bemburá, na Inglaterra, é muito conhecida por seu antigo castelo, mas também tem nossa próxima antiga descoberta, uma pá de madeira de cerca de 6.500 anos. A pá foi descoberta em 2013, enterrada abaixo de um terreno em que normalmente consiste em pastagens úmidas, mas um verão particularmente seco deu aos arqueólogos a chance de ver o que havia por baixo. Próximo à pá, a equipe encontrou os restos de uma plataforma feita de matos e galhos, e um monte cercado por pedras que tinham claramente sido aquecidas pelo fogo. Anos se passaram desde essa descoberta e os especialistas ainda não têm certeza do que fazer com ela. O propósito da pá e das pedras ainda é um mistério. Era pensado inicialmente que poderia ser um remo, mas claramente o objeto não foi usado para ajudar a conduzir um barco. Então, para o que ele era usado? A pedra aquecida sugere que este local foi usado para cozinhar, e de alguma forma a pá pode ter ajudado nesse processo. Ele poderia ter sido usado para uma série de atividades além do cozinhar, como fabricar cerveja, curtir, extrair metais,
fazer canoas ou até mesmo saunas. Talvez tenha sido usado, como alguns arqueólogos acreditam, para mover pedras quentes do Monte Queimado. Acredita-se que a plataforma e a pá são muito antigos, do Neolítico, com cerca de 6.000 anos ou mais. Podemos não saber ao certo seu objetivo, mas pesquisadores afirmam que encontrar material orgânico preservado como este, deste período, é incrivelmente raro na Grã-Bretanha. Número 5. Pinturas em enigmáticos complexos de quartos, Sudão. Arqueólogos cavando na velha Dongola, uma importante cidade na Núbia medieval, localizada no Sudão, descobriram em abril de 2023 um complexo único de quartos, decorados com pinturas cristãs nas paredes. Dongola foi fundada no final do século IV como uma fortaleza, mas uma cidade logo evoluiu em torno dela. Mais tarde, com a chegada do cristianismo, tornou-se a capital de Macúria. A cidade prosperou entre os séculos 9 e 11, com mais de 12 igrejas e 2 mosteiros na periferia urbana que cresceu. Ao longo dos anos, as pesquisas nesta cidade têm trazido resultados inovadores. Inesperadamente, os arqueólogos se depararam com um enigmático complexo de quartos feitos de tijolos secos ao sol, encontrados em casas particulares, construídas durante o período final do século XVII, cujos interiores foram cobertos com cenas figurativas únicas para a arte cristã. São representações de Jesus, Maria, dos apóstolos, Arcanjo Miguel e cenas do Antigo e do Novo Testamento. Entre as representações está a cena de um rei que se curva a Cristo, que está sentado nas nuvens, e beija sua mão. O governante é apoiado pelo Arcanjo Miguel, cujas asas abertas protegem tanto o rei quanto o próprio Cristo. A figura da Virgem Maria na parede norte da câmara também não pertence ao repertório típico de representações de Maria na arte núbia. Essas cenas são únicas e não encontram paralelos na pintura núbia. Número 4. Tapeçaria de Bayeux, Europa. A tapeçaria de Bayeux é uma peça incrível da arte, datada do século XI. Esse imenso tapete bordado descreve os eventos-chave da conquista normanda da Inglaterra por Guilherme II da Normandia, notadamente a Batalha de Hastings. Possui também cenas anteriores à própria batalha. Foi a última vez que a Inglaterra foi invadida com sucesso por uma nação inimiga. É considerado um ícone cultural da Inglaterra e da França, mas qual lado do desenho realmente pertence e quem o fez, ninguém sabe ao certo, mas existem algumas pistas. Uma escola de pensamento diz que o desenho da tapeçaria é francês, e pode ter sido encomendada para a dedicação da Catedral de Bayeux em 1077. Outros dizem que foi feito por bordadeiras na Inglaterra, em algum lugar entre 1067 e 1092. As cenas da tapeçaria fornecem ao observador não somente a visão dos fatos ocorridos desde o envio de Harold Godwinson para a Normandia, a mando do então monarca Eduardo, o Confessor, até a vitória de Guilherme na Batalha de Hastings. Fica difícil saber a quem se deve tal feito de arte. De qualquer forma, a tapeçaria fornece um olhar medieval sobre os eventos ocorridos relativos à invasão normanda e de como os medievos compreendiam esses eventos, uma vez que pode-se ali encontrar uma série de imagens muito particulares daquele momento. Número 3. Mapa do Mundo Raro, Escócia. Nosso próximo artefato quase foi jogado fora com o lixo, na Escócia, mas alguém percebeu algo diferente e o resgatou. É um mapa mundi, encontrado na chaminé de uma casa, que provavelmente foi usado para bloquear correntes de ar. A casa foi reformada em 2016 e o bloqueio foi finalmente removido, o qual parecia um pacote enegrecido de trapos. O tecido do mapa estava praticamente destruído, e desdobrá-lo parecia impossível. Foi então levado para a Biblioteca Nacional da Escócia, e uma equipe responsável conseguiu encontrar uma forma de salvá-lo e restaurá-lo. A verdade estava revelada: este é um mapa do mundo muito raro, do século XVII. É enorme, medindo 2,13 metros por 1,5 metros, e foi um dos apenas 3 que são conhecidos por terem sobrevivido até os dias de hoje. Depois de um meticuloso processo de 6 meses de trabalho de restauro, por profissionais capacitados, a transformação é impressionante. Eles retiraram o que era inútil e conseguiram juntar todos os pequenos pedaços de tecido e papel que guardavam a história. Número 2.
Túmulo 113, China. Arqueólogos em Datong, cidade da província de Shanxi, na China, recentemente descobriram um aglomerado de imperturbáveis túmulos antigos. Eles estão analisando os túmulos, um de cada vez, mas o que eles encontraram no túmulo 113 é o que causou a maior emoção entre os especialistas do país. O túmulo que foi encontrado contém dezenas de bens funerários, incluindo um conjunto único de dançarinos de terracota, músicos e outras estatuetas minúsculas cuidadosamente colocadas. Antes da chegada dos arqueólogos, o túmulo havia sido selado desde alguma parte por volta dos anos 480, situando-se no meio da dinastia Wei do Norte. O que há de tão incomum nas estatuetas funerárias não são somente quão incomum suas posição, mas quantas delas existem. Por trás destas estatuetas, a equipe encontrou um conjunto adicional de trabalhadores de faiança e animais ladeados por cavaleiros de olaria e carros de boi. A qualidade da coleção sugere que quem quer que fosse sepultado no túmulo foi alguém de grande importância, mas há uma curiosa falta de inscrições ou outras identificações materiais. Nós, infelizmente, provavelmente nunca saberemos quem era essa pessoa, mas a busca continua. Número 1. Cave di Cusa, Itália. Cave di Cusa, em Campobello de Mazara, na Itália, é um local fascinante com uma história rica. Os antigos gregos usavam a pedreira para extrair calcário, por 150 anos, antes de serem forçados a abandonar isso, diante de uma invasão das forças cartaginesas de Mago e Aníbal, há pouco mais de 2.400 anos. Esta partida inesperada resultou nos trabalhadores abandonando suas ferramentas e pedras esculpidas inacabadas. De muitas maneiras, o tempo está parado no local desde então. Apesar do abandono, os destroços do local permanecem um testamento para a impressionante habilidade e arte grega. As pedreiras de calcário foram usadas para construir muitas das magníficas estruturas na antiga cidade grega vizinha, Selinunte. Os visitantes podem agora testemunhar os restos da antiga pedreira e ver aproximadamente os 60 blocos de calcário cinzelados que permanecem ali, incluindo colunas inteiras que nunca foram transportados para o seu destino. Designado como uma área arqueológica siciliana, Cave di Cusa fornece um intrigante vislumbre dentro das vidas e obras dos antigos gregos, bem como uma oportunidade única de explorar os restos de uma pedreira abandonada, que já foi uma vez fonte próspera de calcário. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 descobertas do passado, incríveis e misteriosas. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários! E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!